Bem-vindo à nossa quarta aula de Direito Civil e Obrigações. Essa aula será dividida em 6 módulos e o tema em discussão são as obrigações divisíveis, obrigações indivisíveis e também as obrigações solidárias. Qual a importância desse conteúdo para a vida profissional no direito? Quando nós estudamos uma obrigação divisível, indivisível e solidária, nós conseguimos identificar quando há mais de um devedor ou mais de um credor, quem paga, qual a cota que paga, se deve o todo, se o credor pode exigir o todo, se todos podem exigir em juízo ou não. Ou seja, vai nos auxiliar a entender como cumprir, quem cumpre, em que cota, quando nós temos mais de um sujeito no mesmo polo. Para nortear esse estudo, nós temos o seguinte estudo de caso. Temos 3 pessoas, o Laurindo, a Liane e o Leopoldo. Os 3 compraram uma sala comercial em Balneário Camboriú. Essa sala foi adquirida de Luana e Leandro, que são casados pelo regime de comunhão parcial de bens. A sala comercial foi vendida por R$690 mil. Não pactuaram no contrato qual a cota que cada um dos devedores do valor devem aos credores, bem como não estabeleceram se será vendida a propriedade e, portanto, o repasse será em 50% para os credores também. Então, não ficou pactuado nem cota devida na relação interna de devedores e nem cota de crédito na relação interna de credores. Esse é o caso que vai nortear a aula de hoje. Para seguirmos, é importante que a gente lembre o seguinte detalhe. Até semana passada, nós estudávamos a obrigação simples e já fomos inseridos na obrigação composta. Então, a obrigação simples é aquela que se qualifica pela unidade de sujeito no polo e unidade de prestação. Portanto, na obrigação simples, teremos um devedor, um credor e uma prestação. O oposto, o antônimo da obrigação simples é a obrigação composta, também pode ser chamada de obrigação complexa ou plurima. Essa se identifica pela pluralidade de sujeitos no mesmo polo e ou pela pluralidade de prestações. Na semana anterior, já estudamos a obrigação plurima, ou seja, qualificada pela pluralidade de prestações. Nós vimos que será cumulativa ou alternativa. A obrigação é cumulativa quando todas as prestações deverão ser cumpridas para haver pagamento. É o caso da compra e venda, quando nós temos um sinal, mais a entrega de um terreno e mais prestações em dinheiro. Todas essas prestações deverão ser cumpridas para que a obrigação seja extinta, seja quitada. Já a obrigação alternativa é aquela onde haverá a escolha de uma entre as várias prestações para que se efetive o cumprimento. A regra de escolha é feita pelo devedor, salvo cláusula em sentido contrário. E, portanto, também não se admite o pagamento parte em uma prestação e parte em outra. Pode-se optar pela escolha feita por terceiro ou de comum acordo, mas sempre em regra expressa no contrato. Se a regra não vem expressa, quem escolhe é o devedor. Do 253 ao 256 do Código Civil, nós vamos identificar as regras legais que estabelecem o que acontece quando uma ou todas as prestações tornam-se inviáveis quanto à escolha, visto que após a escolha se transmuda a obrigação composta em obrigação simples, e aí elas se regram pela obrigação de dar, fazer e não fazer. Visto isso, seguimos para o módulo 2.